Nós vamos ler Jonas capítulo 1, apenas os 3 primeiros versículos aqui. Mas a mensagem, ela vai percorrer por todo o livro do profeta Jonas. Jonas capítulo 1, verso 1, a Bíblia diz assim: E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Porém, Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarsis. E descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pegou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Hoje à noite nós vamos falar um pouco sobre a graça de Deus no livro de Jonas. Oremos. Pai bendito, eu chego diante do Senhor, suplicando, Senhor, perdão pelos meus pecados, suplicando suas misericórdias e pedindo para que o Senhor possa me usar nesta oportunidade para transmitir a sua palavra, a sua mensagem ao coração dos amados irmãos. Que o coração de cada um possa estar aberto para receber a tua palavra. E me usa, me capacita, Senhor. Dai-me o teu poder para pregar no poder do seu Santo Espírito. Em nome de Jesus, eu te louvo e te bendigo eternamente. Amém. Podem se assentar. Tempos atrás eu trouxe uma mensagem aqui também no livro de Jonas, mas a Bíblia ela é uma fonte inesgotável de sabedoria e fé. Amém, irmãos? Então eu poderia ficar meses, anos pregando aqui no livro de Jonas e sempre Deus daria uma mensagem diferente para nós. E nessa noite, como eu disse, nós não vamos ficar apenas aqui nesses 3 primeiros versículos, nós vamos percorrer por todo o livro de Jonas. E nisso nós iremos ver sobre a graça de Deus. Quando nós lemos o livro de Jonas, o que se destaca é a passagem onde Jonas ele é engolido por um grande peixe, por uma baleia, né? Eu cresci na escola bíblica dominical ouvindo as minhas professoras contando, né? E sempre o que ficava marcado ali era aquele grande peixe, aquela baleia ali que vinha e engolia Jonas, né? E muitas pessoas acreditam que essa história é um mito, é um conto de fadas, porque é impossível que alguém seja engolido por uma baleia, no caso, e sobrevivesse. Só que quem acha isso não conhece a história de James Bartle. Não sei se é assim que pronuncia o nome dele, mas em 1891, James Bartle, um simples marinheiro, eles estavam buscando pescar baleias. Deixa eu ver aqui o nome da baleia aqui. Baleias cachalotes. E num determinado dia, eles estavam ali tentando pegar, matar uma dessas baleias. E a baleia, ela deu uma rabada ali no barco e James Bartle, juntamente com outros companheiros, caíram em alto mar. Os outros companheiros foram salvos, mas James Bartle não. E ele foi dado como morto. Alguns dias depois, um outro navio conseguiu abater essa baleia cachalote. E quando eles abriram essa baleia, eles encontraram um homem pálido, desacordado, mas ainda com vida. Quem era? James Bartle, né? Essa história você consegue encontrar na internet, basta você digitar lá, a história do homem que foi engolido por uma baleia cachalote, e você vai encontrar o registro deste homem. Então, existem evidências, provas de que o homem pode ser engolido por uma baleia e ser encontrado com vida, E então isso nos mostra, apesar que a Bíblia ela deve ser olhada e crida pela fé, amém, irmão? Se fosse por vista, não seria fé. Mas, irmãos, existem evidências de que isso é possível. Então, isso mais ainda afirma aquilo que nós já cremos, que Jonas é uma história verdadeira. Mas além, irmãos, do intrigante fato de Jonas ter sido engolido pela baleia,
o livro de Jonas é marcado por outra coisa muito mais importante, por outra coisa muito mais poderosa, e é a graça de Deus. Muitas pessoas não sabem o que é graça. Quando nós falamos que a salvação é pela graça, muitas pessoas não entendem muito bem o que é isso. Há alguns que ensinam que para ser salva, a pessoa ela tem que crer em Jesus e praticar boas obras. Caso contrário, não tem salvação. Outros já vão além e dizem que a salvação é por obras. Você tem que ser bonzinho para talvez um dia você ser salvo. Mas a Bíblia nos ensina que a salvação é pela graça. Abra sua Bíblia em Efésios, capítulo 2, versículo 8 e 9. Efésios 2, 8 e 9. Quem achar, por gentileza, leia em bom e alto som. Efésios 2, 8 e 9. Muito obrigado, irmã. A salvação é pela graça. O que é graça? Graça, meus amados, é tudo aquilo que nós não merecemos, que nós recebemos sem merecer. E o simples fato de nós estarmos vivos aqui é graça de Deus. O fato de você hoje estar aqui conosco, reunidos, aqui com a gente, é graça de Deus. Você está vestido, e muito bem vestido, os irmãos, digam-se de passagem, é graça de Deus. Quantos aqui se alimentaram hoje? Diga amém. Amém. Graça de Deus. Né? Às vezes Deus Ele capricha até nos detalhes, né? Às vezes ainda tem uma Coca-Cola no almoço. Amém, não, irmãos? Né? Amém. Mas, meus amados, a maior manifestação da graça de Deus foi enviar Jesus Cristo para morrer na cruz do Calvário por nós. A maior manifestação. E por meio da obra de Jesus na cruz do Calvário, hoje nós podemos ter salvação, vida eterna, certeza de salvação por meio de Jesus Cristo. E nesta noite, nós veremos 3 momentos aqui no livro de Jonas, aonde nós podemos ver Deus manifestando a sua maravilhosa graça. Em primeiro lugar, nós vemos a maravilhosa graça de Deus ao enviar, ao Deus ordenar, ao dar a ordem a Jonas para que ele pudesse ir a Nínive. Nós vemos a graça de Deus quando Deus ele envia Jonas a Nínive. E nós podemos ver aqui nos versículos 1 e 2 do capítulo 1. Principalmente no versículo 2 que diz assim: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Meus irmãos, quando nós olhamos para esse texto, e se nós não entendemos o contexto histórico, quem são os ninivitas, jamais nós vamos entender o que Deus está querendo fazer aqui. A cidade de Nínive, irmãos, Nínive era a capital do Império Assírio. Os assírios foi a nação que destruiu Samaria e o Reino do Norte, que destruiu Israel. Samaria foi a nação que invadiu o Reino do Sul, o Reino de Judá, e sitiou Jerusalém. Mas Deus, por um ato de misericórdia e graça, livrou Jerusalém da destruição. Não permitiu com que Senaqueribe, o rei assírio, destruísse a cidade de Jerusalém. E com uma mão forte, através de um milagre, Deus livrou Jerusalém da destruição naquele episódio, por mão dos assírios. Os ninivitas eram um povo declaradamente inimigo de Deus e do povo de Deus. Num certo sentido, humanamente falando, eu consigo entender o porquê que Jonas não queria ir para lá. Sendo inimigo do povo de Deus, Jonas, um patriota, ele falou assim: eu vou lá pregar a palavra de Deus para esse povo. Você está doido? Deus é um Deus misericordioso, eu vou lá pregar, Deus vai se arrepender e Deus não vai destruir. Eu quero mais que cai fogo lá.
que Jonas fez? Jonas, ele desobedeceu a Deus. Então ele foi para outro lugar. Mas isso nós vamos abordar mais para frente. O que eu quero enfatizar, irmãos, que mesmo Deus, olhando para a maldade e a perversidade dos ninivitas, Deus, ele enviou o seu servo para pregar aos ninivitas, para dar a chance, a oportunidade dos ninivitas, miseráveis pecadores, crerem em Deus e se arrepender dos seus pecados. Irmãos, que maravilha, porque da mesma maneira Deus teve misericórdia desse servo, Deus teve misericórdia de cada um de nós e enviou servos para pregar o evangelho a todos nós. Deus, ele manifestou a sua grande graça e a sua misericórdia ao enviar o profeta Jonas aos ninivitas. E Deus, irmãos, continua manifestando esta mesma graça a toda a humanidade, ao enviar Jesus Cristo, ao enviar homens e mulheres para anunciar a graça de Deus. É a graça, o amor de Deus sendo manifestados. Nós não precisamos esperar um chamado especial para nós falarmos de Jesus para alguém. Nós não precisamos esperar um chamado especial para fazer o que nós fizemos sábado. E ali no Parque O'Hara distribuir folhetos. Esta ordem ela já foi dada. Mateus, capítulo 28, versículos 19 e 20. Marcos, capítulo 16, versículo 15. Atos, capítulo 1, versículo 8. A ordem já foi dada. Nós precisamos obedecer. E todas as vezes, irmãos, que nós obedecemos, Deus manifesta a sua graça por meio de cada um de nós. Nós nos tornamos instrumentos para que pessoas possam conhecer a maravilhosa graça de Jesus Cristo. Em segundo lugar, nós vemos a graça de Deus quando Deus trata com Jonas após a sua desobediência. Versículos 15 a 17 do capítulo 1. Diz assim: E levantaram a Jonas e o lançaram no mar, e cessou o mar da sua fúria. E temeram, pois, estes homens ao Senhor com grande temor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor, e fizeram votos. Preparou, pois, o Senhor um grande peixe, para que tragasse a Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. Meus irmãos, muitos olham para a baleia e acreditam que a baleia é o juízo de Deus sobre a vida de Jonas. Mas eu não creio assim. Eu creio que o juízo de Deus sobre Jonas era morrer afogado no mar. A baleia, ou o grande peixe, porque lá em Mateus, eu não sei se é o Senhor quem fala, mas usa a expressão, a palavra baleia lá. Então, irmãos, eu olho para esse grande peixe e eu vejo a graça de Deus. Jonas era para ter morrido afogado, mas Deus providenciou um grande peixe para salvar a vida do seu servo. E lá dentro do grande peixe, irmãos, Jonas ele buscou ao Senhor. Jonas ele se arrependeu. Deus trabalhou no coração do seu servo para que o servo pudesse obedecer. Deus deu a Jonas uma segunda chance. Veja comigo no versículo 1 e 2 do capítulo 3. No capítulo 2 nós podemos ver Deus trabalhando no coração de Jonas e Jonas se arrependendo dos seus pecados, confessando os seus pecados diante de Deus e Deus perdoando os pecados de Jonas. E no versículo 1 e 2 do capítulo 3, Deus volta para Jonas e diz para ele novamente, versículo 2, levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela a mensagem que eu te digo.
E o comecinho do versículo 3 diz: e levantou-se Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Nós vemos aqui Jonas tendo uma segunda chance para pregar, uma segunda chance para obedecer, uma segunda chance para ir até os ninivitas pregar a palavra de Deus. E meus amados irmãos, glórias ao Senhor Jesus Cristo pela segunda chance que Ele tem dado para todos nós. Amém ou não, irmãos? Porque se não fosse as segundas chances, nós nem estaríamos aqui, nós possivelmente estaríamos no inferno, mas louvado seja Deus, que Deus é um Deus de misericórdia, é um Deus da segunda chance, é um Deus que nos dá a oportunidade de se arrepender, e é um Deus que nos chama ao arrependimento, e é um Deus que está pronto a perdoar a todo aquele que nele se chega com um coração quebrantado. Amém, não, irmãos? Nós não podemos nos esquecer o quanto nós somos miseráveis pecadores. Nunca se esqueça disso. Para ser salvo, o pecador ele precisa entender o quanto ele é pecador. Porque se ele acha que nele há alguma coisa de bondade, ele vai achar que ele pode fazer alguma coisa para ser salvo. Mas a Bíblia diz que nós somos completamente pecadores, completamente corrompidos. Nós precisamos de um Salvador, e o Salvador é Jesus Cristo. Amém ou não, irmãos? É Jesus Cristo. Mas, irmãos, mesmo sendo salvos, nós continuamos sendo miseráveis pecadores. Precisamos estar constantemente na presença do Senhor, confessando os nossos pecados. Precisamos estar constantemente na presença do Senhor, suplicando suas misericórdias, para que nós possamos continuar caminhando na presença de Deus, continuar com um relacionamento íntimo, sincero, diante do Senhor. E da mesma maneira que Jonas falhou com Deus, da mesma maneira que nós falhamos com Deus muitas vezes, nós vamos falhar com pessoas. Tenha maturidade, saiba pedir perdão. E da mesma maneira que nós falhamos com as outras pessoas, as pessoas irão falhar com a gente. Todos nós somos pecadores. E da mesma maneira nós precisamos aprender a perdoar. Muitas pessoas dão a desculpa do seguinte: mas eu não sou Jesus Cristo para perdoar como Cristo perdoou. Mas você tem o Espírito Santo. E o Espírito Santo te capacita a perdoar como Jesus perdoou. Quando alguém te pedir perdão, lhe dê a chance. Lhe dê também uma segunda chance. Amém? Porque o nosso Deus é um Deus das segundas chances. Em terceiro e último lugar, nós vemos a maravilhosa graça de Deus quando Deus ensina Jonas o que era compaixão. E isso nós podemos ver no capítulo 4, nos versículos 10 e 11. Diz assim: e disse o Senhor: tiveste tu compaixão da aboboreira, na qual não trabalhaste, nem a fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu? E não hei de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a sua mão direita e sua mão esquerda, e também muitos animais? Irmãos, depois que Jonas ele é cuspido lá na areia, ele caminha e ele caminha muito até chegar a Nínive. Quando ele chega em Nínive, ele prega a palavra de Deus para os ninivitas. E no capítulo 3 nós podemos contemplar o arrependimento da cidade de Nínive. O rei de Nínive, ele se arrepende. E toda a cidade com ele. Ele proclama um jejum nacional ali na cidade. E todos eles se arrependem. E no versículo 10 do capítulo 3 diz assim: e Deus viu as obras deles, como se converteram de seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha anunciado que lhes faria, e não
o fez. Deus, ele perdoou os ninivitas. Mas sabe o que aconteceu com Jonas? Jonas, ao invés de dizer, aleluia, o povo se converteu. Nossa, gente, imagina a gente pregar aqui, né, no bairro Chácara dos Pinheiros e toda a população se converter. Nossa, eu vou soltar foguete. Eu solto foguete. Meus irmãos, porque é maravilhoso ver quando o pecador se arrepende e vem até Jesus. Isso é extraordinário. A Bíblia diz que os céus fazem festa quando isso acontece. Nós também temos que acompanhar a festa, amém ou não, irmãos? Né? Temos que acompanhar. Mas, irmãos, Jonas, ao invés de fazer uma festa, ele começou a lamentar. Lá no versículo 1 do capítulo 4, diz que ele ficou irado. E no versículo 2, veja as palavras de Jonas. Diz assim, e orou ao Senhor e disse, Senhor, não foi esta minha palavra, estando eu ainda na minha terra? Por isso é que eu me preveni fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus compassivo e misericordioso, longânimo e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Ele ficou lamentando porque Deus perdoou Nínive. Sabe o que faltava no coração de Jonas, irmãos? Faltava compaixão. Um pregador, definindo compaixão, certa vez disse, compaixão é amor em ação. Faltava amor no coração de Jonas. Jonas, mesmo sendo um servo do Senhor, mesmo sendo um instrumento, um profeta de Deus, faltava amor no coração de Jonas. Nós, salvos em Cristo Jesus, não podemos ser apenas bons patriotas como Jonas era. Nós precisamos ser bons patriotas, amém, irmãos? Amar nossa nação. Mas acima disso, irmãos, precisamos amar as almas perdidas, amém, irmãos? Precisamos amar nosso próximo. Isso é o mandamento do Senhor. Precisamos amar as pessoas, precisamos amar aquilo que Deus ama. E o objeto do amor de Deus são almas. Por isso que Ele nos envia a falar do seu grande amor. O livro do profeta Jonas termina com Deus ensinando aos seus servos o que era ter compaixão. Jonas, depois de tudo isso, ele sai fora da cidade, monta uma cabaninha lá fora e fica lá fora da cidade, olhando para a cidade. E Deus, de uma forma milagrosa, faz com que uma boboreira nasce, de um dia para o outro, milagrosamente, para proteger o seu servo do sol. Jonas está lá, desfrutando a brisa que veio, sombrinha fresca. E no outro dia veio um vermezinho, Deus envia um vermezinho e pica a boboreira. E a boboreira murcha. Então Jonas vai e pede a morte. Ô Senhor, mas até a boboreira o Senhor tirou. Me tirou o prazer de ver o povo sendo destruído, agora até a boboreira o Senhor tirou. E Deus ensina algo para Jonas. Jonas, você está tendo compaixão. É isso que eu quero que você tenha. Mas você está tendo compaixão por uma boboreira que nasceu num dia e morreu no outro. Você nem plantou. E como eu não terei compaixão de uma cidade com mais de 120 mil pessoas? Uma cidade que não sabe discernir o certo do errado, sua mão direita da mão esquerda. E hoje eles se arrependeram verdadeiramente. Como não hei de ter compaixão, Jonas? E esse é o apelo de Deus para nós, meus amados. Nós precisamos ter compaixão, assim como Deus teve compaixão de nós. Amém ou não, irmãos? Misericórdia, irmãos. Se Deus fosse considerar nossas culpas, nossos pecados, nós já estaríamos no inferno. Mas louvado seja Deus, que Deus teve compaixão de nós. Nesta noite, o Senhor Deus nos chama a agirmos pela graça, como Deus pela graça agiu para conosco.
Deus nos chama para amarmos mais a Ele acima de todas as coisas. Deus nos chama a amarmos uns aos outros. Deus nos chama a amarmos não apenas aqueles que nós temos grande estima, mas Jesus nos ensinou que nós devemos amar até mesmo os nossos inimigos, aqueles que se opõem a nós precisamos amá-los. Não é fácil, mas o Senhor tem nos capacitado para isso. E é na presença do Senhor que nós vamos fazer isso. Concluindo, nós podemos ver a graça, o amor, a misericórdia, a longanimidade de Deus no livro do profeta Jonas. E não somente no livro do profeta Jonas, mas em toda a palavra de Deus nós vemos a maravilhosa graça de Deus se revelando a nós. O Deus que nós servimos, meus amados, é um Deus santo, um Deus justo, e está pronto para trazer juízo sobre o pecado. Tanto é que a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. O salário do pecado, o pagamento do pecado é a morte. Sem Cristo, o pecador sem Cristo ao morrer, infelizmente, ele só tem um lugar, aonde ele vai passar a eternidade, e esse lugar se chama inferno. Mas, amados, o Senhor Deus tem manifestado a sua graça. Tem levantado homens e mulheres para pregar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. E Deus quer nos usar, irmãos. Deus quer nos usar. Deus, ao mesmo tempo que é justo, santo e pune o pecado, Ele também é um Deus de amor, graça, misericórdia e longanimidade. Precisamos temê-lo e reverenciá-lo, mas certos de que Ele sempre estará pronto a perdoar todo aquele que se chega a Cristo com o coração arrependido. E como salvos em Cristo Jesus, nós precisamos nos colocar de prontidão do Senhor para sermos usados. Não fazer como Jonas fez. Quando foi mandado ir, ele fugiu para Tarsis. Eu postei lá na rede social da igreja, falando, nós temos muitas justificativas para não falar. Nós temos muitas justificativas, ainda mais agora com a pandemia, para não sair e pregar o Evangelho. Mas nós temos justificativas muito maiores para nós sairmos e falar. E eu usei uma expressão que está lá no livro de Esther. O tio de Esther, Mardoqueu, ou Mordecai, depende da tradução aí, Ele enviou o recado para Esther, falou, olha, vai lá na presença do rei e avisa o rei que como é que chama lá o indivíduo que quis matar o povo de Israel? Amã, obrigado, pastor. Amã fez lá uma estratégia lá para aniquilar todo o povo de Israel, todo o povo judeu. Vai lá e fala para o rei. Esther ficou com medo, falou assim, porque se eu chegar na presença do rei, eu corro risco de vida. Se ele não estender o cetro para mim, eu morro. Eu sou condenado à morte. Mardoqueu vira para Esther e diz assim, será que não foi para tal tempo como este que Deus te colocou aí como rainha da Pérsia? Esther foi na presença do rei. O rei estendeu seu cetro. E por causa da rainha Esther, Deus livrou o povo judeu da aniquilação. Será que não é para tal tempo como este que Deus nos envia para pregar? Que Deus nos use para manifestar a maravilhosa graça dele, pregando o poderoso Evangelho, que é poderoso para transformar vidas. Ok? Que Deus nos ajude a amar almas, que Deus nos capacite
Que nós possamos ser vasos de honra para Deus, instrumentos usados para levar a maravilhosa graça do Senhor ao mundo perdido. Amém?